Boa tarde a todos e todas. Iniciamos aí a nossa 15ª edição da quarentena da educação municipal. 15 edições já, chegamos, né, ao longo desses 4 meses, né, desde 26 de março que a gente começou essa iniciativa, e cada semana sempre trazendo, sempre convidando especialistas das mais diversas áreas, né, a gente já teve um pouco de tudo aqui nas nossas webs relacionadas à educação, voltadas a esse momento excepcional de pandemia. E hoje, como vocês já viram, né, nas nossas redes sociais, nas nossas divulgações, a gente está convidando o Ministério Público de Pernambuco para apresentar aí um plano para a questão da reposição das aulas. O Ministério Público é um grande parceiro nosso, né, da Undime Pernambuco, através do Dr. Sérgio Souto, que vai estar conosco hoje, vem participando das nossas webs desde o início, né, nas discussões que a Undime vem promovendo lá no grupo interinstitucional, participou conosco também, e vem sendo um grande apoio aí para a Undime Pernambuco. Peço por gentileza para vocês que ainda não seguem o nosso canal aí no YouTube, na parte interna da tela, se inscreve aí no canal da Undime Pernambuco, certo? Também as nossas redes sociais, o nosso Instagram é Undime Pernambuco, nosso Facebook, aliás, nosso Instagram, perdão, é undime.pernambuco, tá? Nosso Facebook, Undime Pernambuco, e o nosso site, onde a gente sempre disponibiliza os materiais, quando temos apresentações, que é o undime.pe.org.br. Sempre faço questão de endossar, né? É importante a gente endossar sempre isso. Né? A Undime Pernambuco, ela é composta pela diretoria executiva e pela secretaria executiva, que junto com a diretoria, planeja essas ações. Então, hoje, a gente tem nos bastidores dessas webs, a gente sempre tem a equipe toda da secretaria executiva com as mãos na massa para que esse momento aconteça efetivamente. Então, agradecer à professora Socorro Gomes, nossa secretária executiva, a professora Adriana Neves, que é nossa secretária administrativa, a professora Rosa Torres, que é a nossa assessora educacional, e ao Esder Nunes, que é o nosso articulador do Conviva Pernambuco. E eu que estou com vocês, sou o Maxwell Albuquerque, sou assessor educacional da Undime Pernambuco. Então, nesse momento, eu gostaria de passar a palavra para o professor Natanael José da Silva, que é o dirigente municipal de educação de Belém de Maria e presidente da Undime Pernambuco, para dar as boas-vindas a vocês hoje. Professor Natanael. Olá, Max, boa tarde. Boa tarde a todos os amigos dirigentes municipais de educação. É mais uma tarde de muito aprendizado, de muito calor humano, mesmo por meio das telas, né? Dos nossos computadores, dos nossos smartphones. Mas, assim, estamos juntos, né? No sentido de contribuir sempre, permanentemente, com os nossos dirigentes municipais de educação de todo o estado de Pernambuco. E hoje, de maneira especial, queremos assim agradecer, né, de antemão, já nesse momento de abertura, ao doutor Sérgio Gadelha, que como bem disse Max, é um parceiro da Undime Pernambuco. Né? No nome do doutor Sérgio, cumprimentar todo o Ministério Público, que tem contribuído também com todas essas discussões e com esses encaminhamentos em se tratando desse período de pandemia e, claro, dos momentos de construção também de marcos regulatórios, né, dando um parecer, observando, né, estando presente. Então, o Ministério Público é presente, é parceiro da Undime Pernambuco, e com isso, nesse momento, a gente fica feliz em, mais uma vez, poder contar agora de maneira mais efetiva, durante toda essa tarde, com a presença do doutor Sérgio Gadelha, que traz para a gente justamente o que Max estava apresentando há pouco, né, mencionando, que é o plano de atuação do Ministério Público, né, quais são as proposições, as orientações acerca desse retorno das aulas presenciais. E para nós, assim, é um motivo de alegria poder, claro, estar contando nesse momento com
com essa parceria firme e forte do MP aqui no nosso estado, por meio do CAOP Educação, na pessoa do Dr. Sérgio Gadelha. E também saudar e cumprimentar a amiga Laís, né, que trabalha com o Ministério Público e presta esse apoio no sentido das tecnologias, né? Tem aí uma ferramenta muito interessante que será nos apresentada nessa tarde. E a todos nós, assim, desejo a todos uma tarde muito proveitosa, muito rica em aprendizado, e que nós possamos, também nesse momento, nos fortalecermos do ponto de vista daquilo que vai ser nos apresentado nessa tarde. Então é isso, Max. Cumprimentar, claro, todos que fazem a nossa secretaria executiva, né, a professora Socorro, a amiga Adriana, a Rosinha, a Maxwell, nosso amigo agora, né, sempre, a cada semana, mediando esse debate, e o Wesley lá do Conviva. Então, a todos que fazem a diretoria, a secretaria executiva, os nossos interlocutores em todo o Estado, a nossa diretoria executiva, e, enfim, todos os nossos dirigentes municipais e seus técnicos espalhados nos 184 municípios do nosso Estado. Vamos em frente com essa proposição de estarmos juntos e, nessa junção de forças, estarmos contribuindo de maneira efetiva para a organização, a retomada, o recomeço de um momento tão difícil, né, tão atípico, tão excepcional, mas tão forte do ponto de vista da união e da cooperação, do trabalho cooperativo. Né? Temos aprendido muito com isso. Uma boa tarde a todos e uma tarde de muito aprendizado, de muito aproveitamento do ponto de vista daquilo que é necessário efetivamente para acontecer na prática, né? No chão das nossas escolas, dos nossos municípios. Eu gostaria agora de convidar, né, a professora Maria Elza da Silva, vice-presidente da Undime Pernambuco, dirigente municipal de educação de Bonito, também para dar saudações aos participantes. Professora Elza, seja bem-vinda. Eu acredito que a Elza está com algum problema aqui de conexão. Ela está aqui conosco, mas não estamos conseguindo conectar. Professora Elza? Sim, Maxwell, está me escutando? Estou te ouvindo, mas não estamos vendo tua imagem. Eu tentei. Ela está realmente com algum problema técnico no computador, porque um momento aparece a imagem, depois foge o áudio. Vamos dar continuidade à programação e, no momento oportuno, quando ela conseguir estabelecer a conexão, eu volto para ela. Elza? De fato. Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa programação, tá bom? Hoje, como o professor Natanael bem colocou, né, a gente vai estar aqui tanto com o doutor Sérgio Souto, como com a Laís Xavier, né, que vai estar apresentando uma plataforma nova, né, para as escolas, para os municípios, e sempre ressaltar a importância do papel do Ministério Público, né, eu, como também sou militante da advocacia, né, sou advogado, então eu tenho muito apreço por essa instituição, por esse órgão, é um órgão fundamental nas defesas dos direitos coletivos e difusos. Lembro bem, no momento do início da pandemia, quando a gente teve um problema com a questão de como as escolas particulares iam lidar com essa situação, com relação à questão do pagamento integral de mensalidade, com relação à questão da redução de valores, e aí o CAOP Consumidor foi fundamental nas recomendações quanto à redução de valores, quanto à questão da prestação de contas de planilhas de custo que as escolas particulares teriam que apresentar aos pais. Foi muito útil a mim como pai e aos pais dos coleguinhas da minha filha na escola, né? O Ministério Público exercendo o seu papel, né, de ser interlocutor do cidadão, né, dos nossos direitos coletivos e difusos. E, nesse momento, mais importante também, apresentando esse plano de ação, né, que vem também nessa condição de defender a qualidade do ensino, né, e a manutenção da carga horária diante desse contexto que a gente vem passando. Então, o tema que o doutor Sérgio Gadelha
o doutor Sérgio Souto e a Laís Xavier vai tratar hoje é sobre o plano de atuação Escola em Dia. Então, eu convido agora o doutor Sérgio Souto, né? Seja muito bem-vindo, doutor Sérgio. Obrigado, Max, pelas palavras. Um abraço ao nosso amigo Natanael. Estamos juntos nessa luta, dividindo angústias, na verdade, porque esse período que nós estamos vivendo, esse período reflete muita incerteza, mas a gente vai superando e tentando se ajudar nessa caminhada, né? Eu queria só fazer algumas referências, contextualizar alguns pontos antes da gente entrar especificamente no nosso plano de atuação, né? Dentro das atribuições do Ministério Público, normalmente a gente atua de duas formas. A gente atua na forma preditiva, quando a gente acompanha as políticas públicas de educação, vamos nos referir só à educação nesse momento, e a gente também atua de maneira reativa quando a sociedade nos provoca e a partir daí a gente instaura os procedimentos para fazer um acompanhamento específico em relação a uma escola ou a um aluno, ou, como eu falei antes, quando a gente atua no acompanhamento da política pública. E nesse período de pandemia, 2 pontos surgiram para o Ministério Público, né, que nós estamos aqui tratando com praticamente todo o nosso público de pessoas da área da educação. Eu estou vendo aqui nas mensagens Daniela Catarini, Miquel Ribeiro de Natal, Vera Toscana Limoeiro, Altinho, Andréia e Moreno também representado, Riacho das Almas, entre outros municípios, aqui Lucidalva, Ana, Fátima, e esses 2 pontos que surgiram, como eu comentei, o primeiro foi a alimentação escolar. A partir do momento da paralisação das atividades presenciais nas escolas, surgiu para o Ministério Público a necessidade de realizar esse acompanhamento e verificar se a alimentação escolar estava sendo encaminhada, né, para os alunos através dos kits de alimentação, ou como alguns municípios e o Estado terminaram por optar, a entrega do cartão cartão de alimentação para os estudantes. Esse foi o primeiro momento, primeiro ponto que surgiu nesse período da pandemia. Paralisação das atividades, a alimentação escolar, e aí as escolas ficaram por um período sem aula, e a partir daí algumas normativas, portarias, resoluções, medidas provisórias foram aparecendo, que todos nós já temos uma certa intimidade com elas, e a partir daí a gente passou a ter no Ministério Público um olhar em relação às atividades não presenciais e à reorganização do calendário. Veio a medida provisória 934, que flexibilizou os 200 dias letivos, mas não as 800 horas, ou seja, não podia contrariar o que a LDB determina no artigo 23, parágrafo 2º. Veio posteriormente a resolução 03 de 2020 do Conselho Estadual da Educação, que regulou essas atividades extraescolares, e dentro desse cenário, posteriormente, o parecer 05, né, do Conselho Nacional, que apresentou aquelas diretrizes gerais. Mas dentro desse cenário, quais foram os questionamentos que começaram a surgir e que vocês se depararam muito no dia a dia? Os retrocessos cognitivos dos estudantes, pedagógicos, os retrocessos socioemocionais que eles estão sofrendo nesse período, como seria a reorganização do calendário, a incerteza do período de paralisação, a antecipação de férias, antecipação de recesso, o ano letivo de 2009 comprometido, como seria essa reorganização do calendário para o ano seguinte ou para o mesmo ano, as atividades não presenciais, como elas iriam ser executadas por meio tecnológico ou não, nessa reposição de aula, reorganização do calendário, a infraestrutura das escolas, como é que elas precisariam ou precisarão ser adaptadas ou resolvidas para poder atender esse rodízio de estudante, atender atender ainda essas atividades híbridas que serão implementadas no futuro, presenciais e não presenciais. Uma série de questionamentos surgiram, uma série de dificuldades,
também surgiram. Esses pontos foram sendo discutidos ao longo do período, e como eu falei, as incertezas por conta da extensão da paralisação e as distintas realidades entre as escolas privadas e públicas, entre as escolas públicas dos municípios, ou seja, todos esses pontos, eles trouxeram, de fato, a necessidade de uma reflexão de como a gente atuar, de como a gente agir para equacionar essas questões. Lembrando ainda as dificuldades das escolas de campo, os problemas hoje que a gente tem em relação à educação inclusiva, que no período que não havia a pandemia já não era fácil a oferta. Imagine nesse período agora que esses estudantes estão afastados, sem o auxílio do profissional de apoio, sem que os pais tenham de fato a capacidade ou condições de orientar os seus filhos, até porque os pais não podem e não devem substituir os professores. Então, todos esses dilemas, todas essas angústias foram fazendo com que o Ministério Público visse a necessidade de realizar um trabalho, de buscar uma sugestão de atuação para os membros em todo o Estado, e aqui é preciso frisar o seguinte: cada promotor de justiça tem sua autonomia funcional. Esse plano de atuação, ele vem como um auxílio e um norte geral. Porém, o promotor lá de Altinho, lá de Limoeiro, ou lá de Bonito, lá com Elza, esses promotores, eles terão autonomia para, além das sugestões de atuação que a gente está trazendo no plano, em requisitar ou implementar outras questões que sejam apropriadas para o seu município e para a sua realidade. Nós temos hoje municípios que não estão realizando nenhum tipo de atividade, seja por meio tecnológico ou entregando os materiais aos estudantes, ou nas escolas ou nas suas residências. Nós temos outros municípios que estão avançando nesse tema, e o Estado que está também buscando as suas atividades através de televisão, rádio, plataformas. Então, nós temos realidades bem distintas. Então, a preocupação do Ministério Público foi criar um plano de atuação que pudesse trazer diretrizes gerais, questões gerais para que os promotores possam atuar e ter o que a gente está querendo de chamar de diagnóstico. Esse plano de atuação, vocês vão ver daqui a pouco, quando eu começar a apresentar, eu vou apresentar rapidamente para não ficar enfadonha a leitura. Ele tem 3 momentos, tá? O primeiro momento é esse agora, o que nós estamos fazendo, o que está sendo feito agora em relação às atividades não presenciais. Que tipo de atividade está sendo ofertada, se está havendo a interação professor-aluno, se está sendo por meio tecnológico, se esses materiais estão sendo avaliados pelos gestores, pelos professores. Uma série de pontos que a gente pretende que os municípios sejam parceiros nesse trabalho, para que a gente tenha um diagnóstico da primeira fase, do segundo momento, que é quando ocorrer o retorno das atividades presenciais, e o terceiro diagnóstico final, que é lá no final do ano letivo, que a gente não sabe se vai ser em 2020, se vai ser em 2021, como é que esse trabalho vai ocorrer nesse período agora de pandemia, dependendo aí dos índices e dessa curva, que ela seja realmente decrescente e a gente tenha algum sucesso e a gente possa retornar essas atividades. Então, o plano, ele se divide nesses 3 pontos principais, tá? O que a gente precisa pensar que é preciso ter o olhar, o gestor escolar, seja da escola pública ou da escola privada, tá? Esse plano de atuação, ele não é limitado a uma fiscalização das escolas públicas. Também a gente tem por objetivo acompanhar as escolas privadas, tá? O que é que a gente precisa ver entre outros pontos, em linhas gerais, depois a gente tenta esmiuçar. O cumprimento das 800 horas. Nós temos alguns
alguns desafios na educação, que todos nós sabemos. É o acesso, a permanência e a conclusão com êxito. E o que a gente quer é qualidade da educação, respeitando aí o que a Constituição Federal traz no artigo 206, inciso 6 ou 7, eu não me recordo bem agora. Mas a qualidade da educação, garantir o acesso, seja na educação infantil, ensino médio, ou fundamental ou médio, ou nesse período, o acesso a essas atividades não presenciais, o retorno para a análise do que está sendo feito pelas escolas, a identificação, que inclusive eu já comentei em algumas das reuniões com a Undime, de casos de evasão escolar que estejam acontecendo agora, que é quando justamente a escola ou o gestor não tem o retorno daquelas atividades que foram propostas, quando não há interação entre professor e aluno. Então, são vários pontos que a gente precisa ter no nosso radar para a gente buscar ter um diagnóstico efetivo de tudo que foi feito, de tudo que será feito, para que ao final do ano a gente minimize os prejuízos da educação. Não há fórmula mágica, esse é um ponto que eu venho falando muito, nós não temos fórmula mágica, não há solução ideal para o momento que a gente está vivendo. Não há. Nós temos realidades bem distintas, é possível que no retorno das atividades um determinado município precise suspender novamente porque houve um pico aí de contaminação, enquanto outros municípios vão continuar com as suas atividades, suas aulas. Então, a gente tem uma série de variantes aí que vão trazer, de fato, desafios maiores na educação, e a gente tem, dentro desse plano de atuação, a possibilidade de fato, fazer esse recorte em 3 momentos e ter, ao final, um diagnóstico que possa fazer com que tanto o Ministério Público como os municípios e o Estado, através das suas escolas e as escolas privadas, atentem para os conteúdos que foram perdidos, a qualidade dos conteúdos que foram assimilados pelos estudantes, a identificação dos retrocessos pedagógicos e cognitivos desses estudantes, para que o planejamento da reorganização do calendário possa ser de uma maneira que atenda de uma maneira satisfatória os nossos estudantes, tá? Então, eu vou passar para a primeira parte aqui da apresentação do plano de atuação. Deixa eu passar aqui, acho que vocês estão vendo, né, aí. Bom, primeiro aí, o que a gente traz são essas justificativas, que é mais ou menos aquilo que eu repassei já para vocês, né? Essas atividades não presenciais, elas têm por objetivo reduzir os retrocessos cognitivos, corporais e socioemocionais para os estudantes. Eu, pessoalmente, entendo necessário, imprescindível, que por mais que exista uma dificuldade nesse momento, essas atividades sejam realmente encaminhadas e levadas para os estudantes, para que esse rompimento que existiu aí, emocional, principalmente dos estudantes, seja minimizado. E ele veja, de alguma maneira, para a gestão escolar, para o município, para a gestão da escola privada, ele é um elemento de relevância, de importância dentro desse processo. Essa aproximação mesmo à distância, mesmo com esse distanciamento ou com esse isolamento. Então, a justificativa da atuação do Ministério Público vem em cima disso. Acompanhar essas atividades pedagógicas não presenciais, objetivando, de fato, reduzir esses processos, esses retrocessos que já estão aí meio que sedimentados. E dentro disso aí, na verdade, dentro dessa perspectiva, é cumprir o que a legislação nos dá, seja a Constituição Federal, a LDB ou o Estatuto da Criança e do Adolescente, só para citar alguns, que é de onde a gente extrai também alguns artigos que se aplicam na área da educação. E a gente verificar como os municípios estão realizando essas atividades em relação às suas escolas e como, tanto os municípios como o Estado, né, vamos colocar de uma maneira geral, e como também, dentro das suas atribuições, as escolas privadas serão fiscalizadas, seja pelo município, seja pelo Estado, através das GREs, logicamente respeitadas as atribuições de cada sistema, né, os municípios que têm sistema próprio, a atribuição é das escolas privadas de educação infantil,
pertence ao município, né, a Secretaria Municipal, para fazer essa fiscalização. Então, dentro desse cenário, o que a gente vai buscar é verificar como essa fiscalização está ocorrendo em relação às escolas privadas e como, em relação às escolas públicas, o município e o Estado, como é que eles desenvolveram essas atividades não presenciais, tá? Nesse primeiro momento. Então, o objetivo do plano de atuação é esse, é recomendar às secretarias que esse planejamento seja pensado em relação às suas escolas e que fiscalizem as escolas privadas neste momento, também quando do retorno das atividades escolares, como forma de assegurar o cumprimento da nossa legislação. Né? Eu falo aqui muito da LDB, mas a gente tem aí os princípios que norteiam na Constituição e que são reproduzidos na LDB, então a gente tem a necessidade de fazer esse acompanhamento, verificar como foi a reposição das aulas, os dias de efetivo trabalho escolar, como é que essas avaliações foram realizadas, como os municípios e o Estado identificaram o percentual de alunos que tiveram acesso a essas atividades não presenciais, né? E a partir dali fazer, logicamente, a reorganização do calendário. Compete ao Ministério Público interferir de como o município vai fazer a sua reorganização, como ele vai fazer as suas avaliações. Não. É preciso que o município e o Estado e as escolas privadas estejam atentos e atentas às normativas oriundas do Conselho Estadual de Educação e do Conselho Municipal de Educação. A partir dali, verificar qual o caminho, né, a partir dessas normatizações, e do Conselho Nacional também naquelas diretrizes, né, e a partir daí, verificar quais serão os caminhos que eles implementarão para o cumprimento das 800 horas de aula, para que a gente cumpra o calendário escolar, faça a reposição de aula, e a gente não pode confundir, eu falava isso em um outro momento, reposição de aula com recuperação é quando existe avaliação, vocês sabem muito melhor do que eu, e verificar também como é que foi essa interação entre professores, alunos, como é que as orientações aos pais chegaram para que eles pudessem contribuir um pouco no acompanhamento das atividades escolares dos seus filhos, né? Então, basicamente, a finalidade, os objetivos estão colocados dentro desse cenário, tá? O plano, como eu falei, o plano de atuação, ele tem 3 momentos. O que está sendo feito agora, tá? O segundo, o que vai ser feito a partir do retorno das atividades presenciais. O sistema híbrido que estão falando, se o ano letivo vai entrar no próximo, né? E como isso vai ocorrer dentro da organização individual de cada município, de cada escola, tá? Então, isso tudo a gente precisa, entre outros pontos, verificar nesse primeiro momento. A sugestão que a gente dá ao promotor é a instauração de um procedimento administrativo, que é justamente o procedimento que o Ministério Público tem, que é indicado para o acompanhamento das políticas públicas. E, no caso aí, como consta aí na primeira parte, o planejamento da reposição de aulas e reorganização do calendário escolar. O que compete ao Ministério Público? Verificar dentro desses cenários a legalidade das decisões e a efetividade delas, objetivando aí a qualidade do ensino, o cumprimento do ano letivo e diminuir, como a gente vem falando, os retrocessos e os prejuízos na área da educação, tá? Então, eu coloco nesse plano, uma das diligências que a gente sugere aos promotores é verificar que, em relação ao ensino infantil, a gente separa ensino infantil, fundamental e médio, né? Em relação ao ensino infantil, a Secretaria Municipal, ou a GRE, dependendo aí das atribuições, eles verifiquem as disposições emitidas pelos órgãos normativos, e seja do Conselho Municipal, seja em relação ao Conselho Estadual de Educação, nas deliberações relativas às atividades não presenciais e reorganização do calendário, né? E no exercício da sua fiscalização, da oferta e qualidade da educação, promova aquilo que eu falei, o diagnóstico quanto ao acatamento
das referidas normas por essas instituições de ensino privadas e as públicas também, dentro do seu sistema, e tenha, entre outras informações, a relação de grupos e turmas e de crianças, oferta ou não de orientação à família para a realização dessas atividades, oferta de material de suporte e de atividades pedagógicas impressas ou por meio de tecnologia. A gente sabe que, em relação ao ensino infantil, a LDB não faz essa previsão de contabilizar essas atividades como hora-aula, pelo menos é o entendimento que foi firmado pelo Ministério Público, né? Mas a gente sabe a importância de se buscar manter esses vínculos para que, de fato, não exista um retrocesso e, nesse caminho aí da alfabetização, o prejuízo seja o menor possível, tá? Em relação ao ensino fundamental e médio, as diligências são um pouco mais complexas, porque, de fato, já existe a possibilidade aí da oferta dessas atividades não presenciais, né? Eu como inclusive, do entendimento da Undime em relação aos anos iniciais do fundamental, a dificuldade que existe em relação a isso, porque se trabalha aí esse período aí de finalização do processo de alfabetização, né? Então, em relação ao ensino fundamental e médio, a ótica também é a mesma, promover um diagnóstico para verificar se as entidades, as instituições de ensino estão cumprindo as normas do sistema do Conselho Estadual de Educação, lembrando que o nosso Conselho Estadual proíbe a realização de atividades para valer nota, né, de avaliações nesse período, artigo 4º da Resolução 03 de 2020, que está causando uma certa celeuma, e dentro desse aspecto, o que se pretende? Verificar o total de carga horária vivenciada no formato não presencial, quais os meios que foram utilizados para a realização dessas atividades, meio digital, TV, rádio, material impresso, os instrumentos de controle da participação dos estudantes nas atividades pedagógicas, como é que se deu, para verificar a questão da frequência, que isso está na LDB e em algum parecer, que agora eu não me recordo, do Conselho Nacional, que é preciso se comprovar essa interação entre professor e aluno para contabilizar essas aulas, né? O artigo 24 da LDB, estou vendo aqui numa anotação que eu fiz, o efetivo trabalho escolar com o método de avaliação, e o inciso 6, o método de controle de frequência. Então, entre outros pontos, as medidas adotadas para assegurar as aprendizagens dos estudantes da educação especial, o período de realização dessas avaliações cognitivas à luz do que o Conselho Nacional traz no parecer 05, se essas atividades foram presenciais, foram realizadas ou não, ou se apenas no retorno das aulas que essas atividades as atividades escolares serão retomadas. Bom, entre outros pontos, a gente tem como objetivo, nesse período de julho a agosto, colher essas informações, fazer a análise desse diagnóstico e realizar reuniões com a GRE e com as secretarias municipais para a gente passar um pente fino no diagnóstico e verificar se algum desses pontos ou outros que são relevantes, tá? Como eu falei, esse plano de atuação, ele não está exaurindo as atribuições dos promotores. Ele é apenas a coluna vertebral, aí, a coluna cervical, que vai dar uma possibilidade de que o promotor, na sua cidade, vá um pouco além, se houver necessidade, em relação a outras diligências, de modo a complementar esse diagnóstico. É só um esqueletozinho para auxiliar o colega promotor, dentro da sua autonomia funcional, querendo adotar e, a partir daí, ter esse diagnóstico, porque o que nós vamos enfrentar quando do retorno das atividades e, nesse momento, na análise dessas atividades que estão sendo realizadas, é muito grande. Vai precisar ter muitos braços e pernas para que a gente consiga coletar todas essas informações, colocar isso num diagnóstico avaliativo, à luz, repito, do que o Conselho Nacional sugeriu,
para que a gente possa ter uma análise individualizada por escola, dos nossos alunos, para que esse planejamento das atividades que virão posteriormente ocorram da maneira que possibilite a gente minimizar essas dificuldades que estão sendo vivenciadas. Nessa primeira fase, eu vou finalizar minha palavra aqui para passar para a Laís, porque aí é o link que a gente vai fazer com esses formulários, esse aplicativo que o Ministério Público elaborou nesses últimos meses. O que é que a gente quer em relação a essa análise diagnóstico? Além de ouvir as secretarias, as GREs, as escolas privadas, e ter esse diagnóstico a ser elaborado pelas secretarias e pela GRE, a gente quer também ouvir a sociedade, escutar o aluno, o gestor, o professor, a gente quer ouvir também o pai do aluno. Então, para que a gente tivesse a percepção exata de tudo que está sendo realizado nesse período, o Ministério Público elaborou, em parceria com a Mídias Educativas, e Laís vai explicar isso, alguns formulários que ajudarão o promotor a ter um diagnóstico geral em relação à sua cidade, em complementação ao diagnóstico que as secretarias municipais e as gerências regionais farão, seja porque o Ministério Público está requisitando nesse procedimento, seja porque, de fato, vocês vão ter que ter esses diagnósticos, essas avaliações de tudo que está sendo feito. Se vocês perceberem e me questionem à vontade em relação a isso, o que o Ministério Público está querendo saber não é nada além da obrigação que os gestores e secretários e as escolas privadas terão que realizar nesses 3 períodos. Agora, quando do retorno das atividades, e ao final do ano letivo. Então, eu vou interromper parcialmente a minha fala agora, porque aí Laís pode entrar para falar um pouco de todo esse trabalho que o Ministério Público está realizando, de inovação tecnológica, da ferramenta que nós estamos realizando e desses formulários que estão sendo elaborados, e aí depois eu retorno para complementar as duas outras fases do plano de atuação e, havendo possibilidade, aí responder alguns questionamentos que, porventura, existam. Max, eu devolvo a você a palavra, vou interromper aqui a minha apresentação e depois eu incluo ela novamente, ok? Tudo bem, doutor Sérgio. Agora vamos convidar, né, a Laís Xavier, que é CEO das Mídias Educativas do Porto Digital. Estão lançando aí uma ferramenta muito importante e oportuna para os municípios nesse momento. Então, eu queria convidar a Laís, seja bem-vinda, Laís, para participar aqui conosco nesse debate enriquecedor. Está sem o áudio, tá? Não estamos te ouvindo. Opa, desculpa, esqueci de tirar do mudo. Pessoal, boa tarde. Obrigada, Maxwell, aí, pela apresentação. Obrigada aí, doutor Sérgio, pelo convite. Como o Maxwell falou, eu sou CEO da Mídias Educativas, uma empresa especializada em tecnologia para a educação. Nós temos 12 anos de mercado e a gente está lá dentro do Porto Digital, está embarcado no nosso ecossistema de TI. Só para dar um preâmbulo para vocês, a gente, dentro de um ambiente de inovação que o Ministério Público criou, que é o MP Labs, que é eles chamam de um grande laboratório de inovação aberta, nós participamos da competição desde outubro do ano passado. Na verdade, ela finalizou no ano passado, a gente ganhou a competição e, por isso, a gente se tornou parceiro do Ministério Público para desenvolver algumas soluções tecnológicas para o Ministério Público. E aí, uma das soluções que a gente desenvolveu foi esse produto que chama de MP na Escola, que é exatamente para escutar, e principalmente nesse momento do Covid, escutar um pouco
a população, a comunidade escolar como um todo, para entender, o Ministério Público entender o que é que precisa, né, ser melhorado, o que é que a gente tem que tratar como atuação ministerial, para poder conversar com vocês, secretários, e conversar com a própria Indime, para ver os direcionamentos que vão ser tomados baseados nas diretrizes e nos conselhos determinarem, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, a priori, vocês estão vendo minha tela. Aqui é o aplicativo, o MP na Escola, a gente consegue acessar ele por esse link. O pessoal aí da Undime vai disponibilizar o link, tá? Nos comentários, que eu já passei para eles. E se vocês perderem, por um acaso, esse link, podem entrar no Instagram da Mídias Educativas, que tem lá. Ele está sendo pré-lançado aqui com vocês, ele vai ser lançado ainda oficialmente pelo Ministério Público semana que vem, então, se perderem o link, podem entrar lá no Instagram da gente, que tem lá na bio, certo? Você vem, entra, e depois que você chega, você precisa fazer o cadastramento, tá? Você clica aqui para se cadastrar, e aqui você faz um cadastro rapidinho, só dizendo qual é o teu perfil enquanto comunidade escolar dentro desse ambiente. Você pode ser aluno, pode ser professor, pai, como o doutor Sérgio falou, responsável, gestor de escola, aí pode ser dividido entre escola pública e escola privada. A gente quer ouvir todo mundo, quer entender como é que está o sentimento e como é que está a percepção da oferta da educação sob todas essas perspectivas, certo? E aí você bota alguns outros dados e entra. Na entrada, a gente explica mais ou menos qual é o objetivo do Ministério Público com esse super questionário, que é simples, é pequeno, mas que vai ajudar muito o Ministério Público a ajudar, a orientar a atuação dos promotores, tá? E aí, depois que você entra, você tem aqui, por exemplo, esse aqui é um cadastro de aluno, tá? Como foi que as providências adotadas pela escola, você é portador de alguma necessidade especial, há oferecimento de atividades específicas para a educação especial, é fornecido algum tipo de material? Então, assim, essas perguntas são feitas direcionadas para os alunos, tem algumas outras tantas aqui embaixo, tá? Se ele tem acesso, se ele não tem acesso. E essas perguntas, elas estão localizadas para todos os outros atores, quer dizer, para o gestor, é quase o mesmo tipo, só que sob a perspectiva do gestor. Para o responsável, a gente fala um pouquinho, pergunta se ele consegue ofertar uma infraestrutura adequada para o filho, ou para o aluno a qual ele é responsável acessar as aulas remotas, se foi ofertada aula remota. Então, são as mesmas perguntas, quase, assim, digamos assim, tem algumas diferenças de perspectiva, para entender como é que a percepção de todos esses 4 atores envolvidos nessa comunidade escolar, tá? Vou passar aqui embaixo só para vocês darem uma olhadinha. E aí, você entra, respondeu, colocou todos os perfis que você consegue, digamos assim, eu sou diretor de escola, mas também sou responsável por um da área privada. Você consegue aqui, ó, por exemplo, eu sou professora na escola pública, sou responsável de um aluno de escola particular e também sou gestor de uma escola particular, por exemplo. Se eu colocar todos esses perfis, eu vou habilitar todos os questionários que são relacionados a cada um desses perfis, eu vou poder responder os 3 tipos, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida no uso, a gente tem um ambiente de suporte onde vocês podem entrar em contato, ou através dos próprios canais das mídias educativas. Vocês podem entrar lá e tirar dúvidas, tá? A respeito do uso da plataforma. E eu acho que é isso, Maxwell. Doutor Sérgio, precisa de algum esclarecimento mais? Me diga aí. Tá no mudo, doutor Sérgio? Tá sem o áudio, doutor Sérgio. Pronto, voltei. A gente pode trocar só algumas informações complementares, Laís. Como a Laís falou, o Ministério Público está passando por uma revolução tecnológica, né? Não sei se o termo seria esse, Laís, e a gente está tentando utilizar cada vez mais ferramentas para otimizar o nosso trabalho e diminuir o tempo de análise de dados, de informações.
O que antes nós poderíamos demorar 4 meses, 2 meses, 1 mês para fazer uma análise, dentro dessa parceria que está sendo realizada no MP Labs, que a Miras Educativas foi a vencedora do desafio na área da educação e infância também, né? A gente está tentando trazer essas ferramentas para facilitar o trabalho do promotor e, de alguma maneira, a atuação nossa em busca da implementação de políticas públicas, essa atuação nossa seja mais efetiva e mais célere. Esses formulários que estão sendo aí apresentados para vocês têm por objetivo também isso, colaborar com esse trabalho que o Ministério Público vai realizar no acompanhamento das atividades não presenciais e na reorganização do calendário, né, e, de alguma maneira, também levar para vocês essa percepção que esses atores que Laís comentou, a percepção que eles estão tendo em relação a essas atividades. Não é mais um olhar de vigilância, é um olhar de parceria para que soluções possam ser construídas ao longo desse ano de 2020, ano de 2021, a depender das alterações legislativas que estejam aí acontecendo. Então, é um trabalho de inovação bem interessante e a implementação desse formulário e a divulgação desse formulário é já uma solicitação que eu faço a vocês, que vocês possam divulgar nos seus municípios esse endereço aí, não sei como é que dá o nome, Laís, do aplicativo, para que o formulário seja preenchido, facilitará repensar ou pensar os próximos passos que as escolas privadas e públicas terão que efetivar no retorno das atividades presenciais. Eu estou vendo algumas perguntas aqui sobre a questão de acessibilidade, doutor Sérgio, e assim, dentro do formulário, a gente pergunta como é que ficou a atuação na educação especial, tá? Então, é importante que quem tem alguma coisa a falar e contar sobre isso, lá tem um espaço para que você consiga colocar essa informação. Não sei se era exatamente isso que estavam perguntando, mas estão perguntando. Os pais do aluno com deficiência estão, né, querendo alguma coisa, então, lá tem perguntando sobre isso. Eu tô com um problema aqui, não estou tendo acesso às perguntas, mas depois a gente filtra aí essas perguntas e pode responder alguma dessas perguntas, a depender aí do tempo e da organização de Max. O que é que a gente pretende depois, gente? Nós vamos ter esses formulários para esse momento que nós estamos vivendo agora, de atividades paralisadas, né, atividades presenciais paralisadas, sem aula, e teremos outros formulários que serão elaborados nas etapas seguintes do ano letivo, né, seja quando retornar às aulas ou ao final do ano letivo. Cada fase do plano de atuação, nós teremos novos formulários. Algumas perguntas podem até se repetir, porque depende um pouco da dinâmica das atividades que serão implementadas, e praticamente é uma realidade que nós teremos atividades presenciais e não presenciais, né, híbridas, como estão chamando, nesse período de retorno, já que as escolas não comportarão todos os alunos ao mesmo tempo, haverá necessidade de rodízio, como eu falei no início, adequar a infraestrutura, pontos de lavatório de mão espaçados, né, durante no período ali na área da escola, álcool gel, uma série de medidas que terão que ser adotadas nesse período e que implicarão, de repente, em novos formulários, para que a gente também tenha essa percepção. A ideia principal é construir, de fato, soluções. Logicamente, o Ministério Público tem o seu poder, sua atribuição fiscalizatória, isso aí a gente não pode perder de vista, mas dentro desse cenário de excepcionalidade, o que a gente quer é trabalhar em conjunto para que soluções sejam construídas ao longo desse tempo. Maxwell fez uma pergunta aqui em relação
o meu entendimento em relação às aulas remotas, onde apenas metade da turma está participando. Veja, eu entendo e penso que as aulas remotas precisam ser realizadas, de alguma maneira, né, da maneira que for possível. Agora, dentro desse cenário e das dificuldades que existem no dia a dia, é preciso que a escola, o gestor, identifique agora, neste momento, o porquê de só metade da turma estar participando. Quais são os motivos que ensejaram que a outra metade, os outros alunos, eles não tenham tido a possibilidade de participação. E é dentro desse ponto que esse diagnóstico que a gente propõe é relevante, porque a escola vai ter condições de verificar quem teve acesso, quem não teve, e fazer uma reorganização das suas atividades de reposição de conteúdo de maneira diferenciada, respeitando os problemas e as dificuldades que cada aluno teve. Tem pai, por exemplo, que a gente sabe que não quer que o menino faça, seu filho faça as atividades. Já chegou o meu conhecimento. Mas é preciso que esse diagnóstico seja, de fato, bem elaborado, né, na fase seguinte e ao final, os conteúdos curriculares programados, os assuntos, né, que estão sendo ministrados, os professores, a gestão escolar, escola pública ou privada, eles tenham um diagnóstico confiável de como os seus alunos se portaram nesse período em termos de aquisição de conhecimento e em termos de perda de conhecimento, perda cognitiva. Então, esses formulários, eles vêm, na verdade, de uma maneira a contribuir. O retorno das aulas presenciais será um grande e gigantesco desafio. Tá? Nós tivemos ontem uma reunião com o secretário da Educação do Estado, os protocolos estão sendo criados, mas é preciso lembrar que o viés aí é a educação, a escola, mas quem vai bater o martelo no retorno das atividades presenciais serão as autoridades sanitárias, né? A Secretaria de Saúde do Estado, do município, que analisarão as circunstâncias aí da curva, de que forma foi planejado, cada escola ou cada sistema planejou o seu retorno, e a partir daí dá o ok ou não. Regras gerais terão que ser implementadas, os alunos não poderão estar, logicamente, todo mundo sabe já disso, ao mesmo tempo na sala de aula, vai ter que haver uma limitação de número, vai ter que ter, aonde tem ar-condicionado, não vai poder ligar ar-condicionado, tem que circular o vento. A questão da infraestrutura que eu falava lá no início é um grande desafio no retorno, porque a gente sabe que nós temos escolas bem estruturadas, mas outras escolas difíceis, né, que têm uma estrutura de fato mais complicada, e a gente precisa, nesse sentido, construir essas soluções, e eu sei que a Undime já iniciou o debate em relação a esse retorno, já iniciou com várias comissões, o Ministério Público vai participar em alguma dessas atividades, e a gente pensar o seguinte, Max, qual é o embasamento legal que as escolas podem utilizar? Veja, o município decidiu adotar atividades não presenciais, certo? O Conselho Municipal ou o Conselho Estadual, como já foi decidido, disciplinou e regulou. É uma política pública e o município tem que implementar. No momento que o município assume o compromisso de implementar essas atividades neste momento, porque a gente sabe que tem municípios que estão paralisados, né, que pararam suas atividades, então essas atividades não presenciais, essas atividades remotas, de alguma maneira serão contabilizadas. E aí foi bom essa pergunta, porque cabe ao Conselho Estadual e aos conselhos municipais, eles vão dizer como essas atividades não presenciais serão contabilizadas. Existem algumas diretrizes gerais do Conselho Nacional. Ontem, ou foi antes de ontem, saiu um novo parecer que está dependendo de homologação,
que não trouxe mudanças substanciais, apenas deu uma definição, deu algumas definições mais específicas, mas essas atividades serão contabilizadas de alguma maneira. A gente não sabe aonde e não compete, como eu disse, ao Ministério Público dizer como é que elas serão. Isso é uma função das normatizações que serão criadas pelo Conselho Estadual e os Conselhos Municipais. Então, de alguma maneira, quem não tiver realizando essas atividades, o aluno que não tiver, vai ter uma dificuldade um pouco maior quando do retorno das atividades, porque o seu plano de reorganização, de reposição de aula, vai ter que ser um pouco diferenciado. Bom, mais algum ponto, Laís, que você queria fazer a colocação? Só mais um rapidinho, doutor Sérgio. Muita gente perguntou o link, Maxwell já colocou, o pessoal da Undime já colocou aqui no chat. Eu vou falar, porque se vocês tiverem alguma dúvida, vocês já tiram na minha fala. É o app mpnaescola.mplabs.com.br/login. Maxwell já disponibilizou aqui no chat para vocês o link. Se vocês não conseguirem pegar, como eu falei para vocês, está disponível lá no link da bio da Mídias Educativas, lá no Instagram, tem lá o link. Então, se vocês não conseguirem pegar aqui, não conseguirem anotar ou esquecerem, podem entrar lá no Instagram da gente, pegar o link e usar, tá bom? É isso, doutor Sérgio. Muito obrigada. Obrigado a você. Lá. Fica com a gente. Max, eu posso retornar à apresentação? Pode sim, doutor Sérgio. Você compartilhará conosco novamente, tá bem? Pronto, eu vou recolocar a apresentação, só que quando eu coloco, eu não consigo ter acesso às perguntas. Aí, qualquer coisa, no final, a gente responde, você registra aí, tá? Certo, eu vou te passando aqui no chat interno, tá bom? Ok. Bom, dando continuidade ao nosso plano, a apresentação do plano de atuação, a gente finaliza, portanto, a primeira parte do plano com o primeiro diagnóstico, que vai avaliar, como eu falei, tudo que foi realizado nesse período de paralisação das atividades presenciais, tá? A segunda parte do plano de atuação, da sugestão, na verdade, é bom frisar isso, também refere-se, como eu falei, a partir do momento que as atividades presenciais retornaram nas escolas, seja agosto, setembro, outubro, a gente não sabe ainda quando esse retorno ocorrerá, mas a partir do momento que retornou, uma nova fase surge para as escolas, né? E é justamente sentar e verificar como será a reorganização do calendário escolar, a reposição do calendário escolar. E o que é que a gente propõe mais uma vez? Sem fugir e sem criar muita novidade ou trabalho a mais para os gestores. Em relação ao ensino infantil, ensino fundamental e médio. Ensino infantil, o novo calendário do ano letivo de 2020, com a indicação total das atividades não presenciais que foram realizadas, as aulas presenciais que serão realizadas de maneira concomitante, como se dará a reposição da carga horária e, havendo a instituição de ensino adotado a opção da realização de atividades não presenciais, informar a data do início e do fim dessas atividades nesse primeiro período e os meios utilizados para a realização e as turmas participantes, que aí está dentro aí daquela pergunta de Max, né? Aliás, eu passei aqui alguma coisa, deixa eu só ver aqui, peraí. Bom, deixa doutor Sérgio, falta compartilhar aqui, conosco, viu, a sua tela. Oi? Não compartilhei ainda, não? Conosco, viu? Não, compartilhou não. Ah, então, peraí, desculpe. Foi uma falha aqui minha. Pronto, foi agora? Pronto, doutor Sérgio, perfeito. Apareceu sim. Pronto, então a gente tem... Deixa eu voltar aqui para a posição correta, tá?
Então a gente tem, eu estou achando que esse meu material pulou alguma coisa, tá? Mas aí eu complemento com o que eu tenho aqui impresso. Então, como eu estava falando, em relação à educação infantil, quando o retorno das atividades presenciais, que a gente tem a data ainda prevista, pelo menos batido o martelo, o que será necessário? A apresentação do novo calendário em relação ao ensino infantil, com indicação das atividades pedagógicas não presenciais que foram realizadas, as que serão realizadas nessa nova fase, atividades de reposição de conteúdos e atividades presenciais. Como se dará o ano letivo? Como é que se dará a continuidade do ano letivo? Aí a gente sabe que em algumas situações haverá a possibilidade de 1 hora a mais de aula, aula no contraturno, aula no sábado. Isso tudo, os gestores, os sistemas terão que reorganizar. Cabe, isso é uma atuação e trabalho de vocês, o Ministério Público, como eu falei, a gente vai verificar a legalidade e a efetividade dessas ações, verificar se as normativas e as legislações estão sendo cumpridas, e você caberá, logicamente, a elaboração desse novo calendário, tá? Eu estou achando que pulou aqui, mas aí eu vou pelo que eu tenho aqui impresso, tá, Max? Que eu acho que esse PowerPoint que eu apresentei, não sei por que pulou uma das telas. Em relação ao ensino fundamental, ensino médio, a ótica é a mesma. Um novo diagnóstico dessa segunda fase, né, para a gente verificar o total de carga horária vivenciada no formato não presencial. Quais os meios que a escola utilizou para a realização dessas atividades? Se por meio digital, TV, rádio, material impresso, como eu falei, os instrumentos de controle e de participação dos estudantes nas atividades pedagógicas, para que a gente possa quantificar a frequência desses estudantes em relação às atividades e possa, lá no futuro, contabilizar essas horas, essas atividades como hora-aula, porque a LDB exige lá no artigo 4 esse controle de frequência, essa interação professor-aluno, para que essas atividades sejam validadas. Os mecanismos de controle e de acompanhamento e as medidas adotadas para assegurar as aprendizagens dos estudantes de educação especial e, além do período de avaliação dessas atividades e as orientações que foram prestadas aos estudantes e famílias nessa organização das atividades não pedagógicas, das atividades pedagógicas não presenciais às presenciais, para a elaboração de um planejamento de estudo de reposição de aula. Ou seja, o que a gente está, como eu falei, propondo dentro desse trabalho, não vai além da obrigação que nós temos de ter no nosso dia a dia escolar, seja em relação ao que foi feito, o que será feito no ano do retorno e ao final do ano letivo, para aferir se toda a carga horária foi vivenciada. E a partir daí, feito o diagnóstico, e aí a gente tem uma sugestão de prazo de 60 dias do retorno das aulas presenciais. Esse prazo pode ser maior ou menor, depende muito da realidade do município, do promotor, das secretarias e da GRE. A gente vai realizar a análise do diagnóstico e fazer reuniões com as gerências regionais, com as secretarias municipais, porque, como eu falei, cabe às gerências e às secretarias a fiscalização das suas escolas e das escolas privadas, né? E a partir daí, essa análise de todo esse diagnóstico, dessas avaliações. E a gente ter esse momento com a GRE e com a Secretaria Municipal para avaliar em conjunto esse diagnóstico e verificar o que precisa ser ajustado para a etapa seguinte das atividades escolares. E aí, a gente propõe como sugestão, tudo que tem aí, na verdade, são sugestões, uma possibilidade de audiência extrajudicial, uma audiência extrajudicial, uma audiência no procedimento instaurado, uma audiência pública para ouvir a sociedade também dentro desse cenário, e a depender das circunstâncias, o promotor pode expedir recomendação, propor assinatura de TAC, para que
aquelas questões legais e de efetividade e de eficiência que não foram alcançadas ou não foram obedecidas, sejam corrigidas, né, e a gente possa passar para a etapa seguinte de uma maneira mais tranquila e buscando respeitar o princípio lá, a qualidade do ensino, o artigo 206 lá da Constituição, tá? Em relação à terceira etapa, sim, antes de passar para a terceira etapa, que é essa que está aí na apresentação, como eu falei lá quando estava com Laís, a ideia é que para essa segunda etapa nós tenhamos novos formulários que serão preenchidos, né, pelo aluno, pelo pai do aluno, o responsável, pelo gestor, pelo professor, para que a gente consiga ter uma complementação desse diagnóstico a ser elaborado pela GRE e pelas secretarias municipais e, assim, construir soluções dentro dessa política pública, tá? A terceira etapa já é a etapa final, Max, é que a gente já está chegando no final do ano letivo, seja 2020, seja em 2021, vai depender muito aí dos cenários que se apresentarão no futuro, e dentro da educação infantil, a gente verificar o diagnóstico final, a terceira etapa do diagnóstico, quanto ao cumprimento da carga horária mínima de 800 horas, e se houve a ocorrência de hipótese de cumprimento apenas de 480 horas, e foi um ponto trazido pelo Conselho Nacional. Nesse aspecto, eu conversava ontem, acho que foi com o Natanael ontem, ou foi antes de ontem, houve aprovação no Congresso, né, na Câmara de Deputados, foi analisada a medida provisória 934, acho que todos já estão cientes, e um dos pontos lá, que a gente não sabe ainda qual vai ser a redação final, pelo menos não me chegou o conhecimento, é a flexibilização não só dos 200 dias letivos, mas da carga horária para o ensino infantil. Eu não sei exatamente como é que virá, é o momento também da gente aguardar o pronunciamento do Senado, né, que vai também analisar essa alteração legislativa, mas o Conselho Nacional, no seu parecer, já sinalizava que para o ensino infantil se cobra 60% da presença do estudante em sala de aula, ou seja, 480 horas. Havia uma interpretação de que estava se flexibilizando o cumprimento dessa carga horária mínima. Mas, nesse ponto, a gente tem que alertar o seguinte: a nossa legislação exige a oferta de 800 horas aula para o ensino infantil. E permite, e acho que não me lembro qual é o artigo agora de cabeça, que se cobre a presença em 60% desse período, que dá 480 horas. Tentando ser de uma maneira mais clara, pelo que nós temos hoje, pode-se cobrar os 480 horas de presença do aluno em sala de aula na educação infantil, porém, a escola tem que, dentro do seu calendário, oferecer as 800 horas. É possível, dentro dessa alteração legislativa, que haja essa flexibilização. Isso vai ser uma análise posterior, um pouquinho mais para frente, quando o Senado se debruçar sobre essa sugestão de alteração à LDB, e aí a gente ter certeza de como será essa flexibilização para o ensino infantil. Então, o objetivo no terceiro momento do nosso diagnóstico é, de fato, verificar se as 800 horas foram ofertadas, verificar os casos também de evasão escolar, que não precisa ser visto só agora, tá? Eu vou até corrigir essa apresentação. A evasão escolar já tem que ser vista nesse momento, tá? As escolas precisam ter atenção para os alunos que, de alguma maneira, não estão dando retorno nas atividades, porque a possibilidade de ampliação da evasão escolar vai ser muito grande mesmo, né? E seguindo aqui, em relação ao ensino fundamental e médio, já finalizando um pouco já indo para a parte final da minha fala agora, para a gente depois discutir alguma coisa, em relação ao ensino fundamental e médio, verificar também
se as 800 horas foram ofertadas, sobre o total de alunos por turma, componente curricular efetivamente vivenciado, as matrizes curriculares do ensino fundamental e ensino médio, descrição dessas atividades não presenciais, aulas de reposição, aulas presenciais realizadas pela unidade de ensino, a ocorrência de evasão e abandono escolar, enfim, a gente procura nas 3 etapas. A terceira pode parecer um pouco mais simples, mas é a finalização e a conclusão do que as 2 anteriores nos trouxeram, porque espera-se que com esses diagnósticos realizados nesse momento, quando do retorno das atividades e ao final do ano letivo, a gente consiga, nesse caminhar, corrigir os equívocos, as inconsistências, as omissões, os erros, a melhorar os acertos, e aí a gente consiga chegar ao final do ano, cumprindo efetivamente as 800 horas, minimizando aí as dificuldades e os prejuízos para os alunos nesse período, e a gente tenha, na verdade, um prejuízo mínimo, ou mínimo, nesse período pós-pandemia. E para isso também, ao final desse período aí, desse terceiro diagnóstico, o que o Ministério Público propõe como sugestão é sentar à mesa com a GRES, sentar à mesa com a Secretaria Municipal de Educação, a partir daí corrigir as questões que precisam ser adequadas, ou se não tiver, e espero que a gente tenha uma incidência muito pequena disso, a gente finalize o ano letivo de 2020, seja lá quando for, com um trabalho efetivo, com um trabalho em parceria, sem esquecer as atribuições de fiscalização que o Ministério Público tem realmente, mas que a gente possa levar para os nossos estudantes do ensino fundamental, médio, do ensino infantil, o melhor possível e preservando, dentro do que for possível, a qualidade do ensino, privilegiando aí essa permanência dos estudantes em sala de aula ou nessas atividades não presenciais, tendo esse esforço a mais, porque, de fato, como eu comentei, não há solução mágica, não há solução ideal dentro desse período de pandemia. O que a gente vai buscar, de fato, é minimizar os prejuízos, que, na minha opinião, essa é a minha opinião também, infelizmente, estão sedimentados, os retrocessos já estão aí ocorrendo, já estão aí plantados, infelizmente, nesse solo arenoso da pandemia, mas a ideia é que a gente possa, dentro desse cenário, dentro desse plano de atuação, uma sugestão de plano de atuação, frisando mais uma vez, a gente possa ter esses diagnósticos e, a partir daí, fazer essa análise e tentar, de fato, diminuir e minimizar essas dificuldades nesse período. Bom, a minha apresentação em relação ao plano de atuação finalizou, é mais ou menos essa. Eu procurei tentar não ser muito repetitivo, enfadonho na apresentação, mas o que o Ministério Público propõe é isso, e o que a gente pede hoje a todos vocês é uma parceria para que a gente possa divulgar esses formulários nos seus municípios, né? Semana que vem está sendo lançado oficialmente pelo Ministério Público. Vamos tentar fazer aí um trabalho em mídia, mas esse formulário já está disponível para que todos que estão aqui presentes e possa ser divulgado também no município de vocês, nas cidades, nas escolas, a gente possa ter essa avaliação diagnóstica também nesse formulário, sem prejuízo dos diagnósticos que foram mencionados no plano de atuação funcional. Eu vou, Maxwell, compartilhar a apresentação, sim. Eu só vou corrigir, porque, como eu disse a você, esse material que eu apresentei engoliu uma lâmina dessa. Mas o plano de atuação, eu vou encaminhar também ele completo para Natanael, para vocês, para que o plano possa ser divulgado nos municípios e nas escolas, ok? Bom, vamos dar uma continuidade aqui em relação às perguntas, né? Maxwell colocou aqui, o aluno vai ter que cumprir dupla jornada de aula por dia, é algo incabível para a aprendizagem. Bom,
sem sombra de dúvida, é preciso, nesse trabalho aí de reorganização do calendário, ter muito cuidado com esses excessos que podem atrapalhar também a aprendizagem dos alunos. Isso é um papel, sem sombra de dúvida, que vai caber às gestões escolares, aos pedagogos e psicólogos das escolas, à equipe, montar um plano de reorganização, de reposição de aula, que não provoque uma sobrecarga, não só para os alunos, mas também para os professores, que são pontos que a gente precisa ter cuidado. Nas creches e CIMEIs, onde o contato é essencial e potencialmente perigoso, vamos dar mais atenção às horas-aulas que à vida. Veja, eu participei de alguns encontros e já tem uma definição de que a máscara, né, vamos falar só da máscara, né, ela não é adequada para as crianças de 3 anos para trás, né, que pode provocar algum tipo de acidente. A gente tem que pensar o seguinte, isso vai depender muito do plano de retomada que a Secretaria da Educação do Estado vai apresentar e que a UDIME também e os municípios também apresentarão. De 0 a 3 anos, no período de creche, a matrícula não é obrigatória, né? De 0 a 3 anos, o pai matricula se quiser. Então, nesse sentido, os pais vão ter a liberdade de deixar ou não seus filhos nas creches, né? Em relação ao plano de retomada, é possível e já se sinaliza que os planos de retomada, pelo que a gente tem visto por aí, eles iniciarão com os alunos mais velhos do ensino médio, os anos finais do ensino fundamental e progressivamente atingirão os alunos menores. Então, é uma atenção, de fato, que é preciso ter e, como colocou aqui, a gente tem que ter uma atenção muito maior à vida do que às horas-aula, né? E, nesse sentido, é fundamental e é imprescindível, na verdade, nesse plano de retomada, que as autoridades sanitárias elas aprovem o plano de retomada que as secretarias municipais, a secretaria estadual apresentarão. Sem o aval das autoridades sanitárias, não tem a menor dúvida que essas aulas não recomeçam. Aonde se quiser, onde houver uma tentativa de recomeçar sem essa autorização e esse aval das autoridades sanitárias, sem a menor dúvida, o Ministério Público vai atuar, vai agir para impedir esse retorno. Com o aval das autoridades sanitárias, das secretarias de saúde, se tem aí a possibilidade de uma segurança nesse retorno, logicamente a depender de como ele operacionalizará. Será operacionalizado, mas nós temos que, nesse momento, de fato, priorizar a vida, e dentro dessa possibilidade, eu me lembrei agora que nessa aprovação que foi feita do texto base lá na Câmara dos Deputados, existe a possibilidade do ano letivo de 2020, os componentes curriculares serem levados para o ano seguinte, para 2021, e a gente ter 2 anos em um, né, que é como está se falando por aí. Então, são alternativas que nós precisamos aguardar a definição legislativa, né, essa alteração da legislação, né, a partir da medida provisória 934, para que a gente tenha, de fato, um cenário mais completo. De todo jeito, penso eu que esses planos de retomada dessas atividades devem ser elaborados, mas tem que se aguardar esse pronunciamento do Senado Federal a respeito dessa alteração da LDB, e a partir daí, cada sistema, cada gestão, cada escola reprogramar suas atividades. É bem possível que para o ensino médio, os anos finais, a gente conclua o ano letivo de uma maneira mais rápida, e para os anos iniciais, creche, pré-escola, a gente avance um pouco mais, porque nós poderemos ter tempo de recuperar esses conteúdos pedagógicos, curriculares, ao longo de 2021. E, bom, em resumo, são essas ponderações aí que eu queria fazer em cima das perguntas que foram apresentadas.
Max, devolvo a palavra aí a você. Obrigado, doutor Sérgio. Antes de passar a palavra para o professor Natanael, eu queria fazer algumas observações do acompanhamento que eu vi aqui do chat. Muita gente, viu, doutor Sérgio, parabenizando, né, agradecendo a contribuição do Ministério Público de Pernambuco, com a apresentação que foi trazida para a Undime hoje, a Laís também, muitas pessoas aqui muito entusiasmadas com a plataforma, com as possibilidades que ela irá permitir, né, aos mesmos. Eu queria também fazer aqui uma breve observação só na seguinte questão. Tem algumas pessoas que estão solicitando os certificados desses webinários. Pessoal, esses webinários semanais a gente não está emitindo certificados, certo? São webinários curtos e os certificados a gente só tem emitidos nos congressos e seminários, né? A gente tem planejamento futuro para eventos maiores novamente, e aí a gente vai, com antecedência e bastante divulgação, abrir inscrição para vocês participarem, certo? Então, esse webinário e os demais semanais que a gente vem realizando não geram certificados. A outra questão é quanto ao certificado do Congresso que foi passado, lá no dia 25 de junho. Quem fez as inscrições, foram disponibilizadas 5.000 vagas no simpla.com.br, quem conseguiu fazer a inscrição quando estiveram abertas, poderá, né, desde já, emitir o seu certificado com o login e senha que foi criado quando fez a inscrição. Então, são essas observações. E o material que o doutor Sérgio irá nos encaminhar posteriormente, a gente vai estar disponibilizando no nosso site, junto com o link da transmissão que está sendo gravada, né, undimpe.org.br, tá bom? Posteriormente, a partir de amanhã, tudo indica que essas informações já constarão no nosso site. E agora eu vou passar a palavra para o professor Natanael, fazer as ponderações sobre o que foi apresentado hoje. Reforçar também que a professora Elza, vice-presidente da Undime Pernambuco e dirigente municipal de educação de Bonito, teve problemas técnicos no seu dispositivo, por isso que a gente não conseguiu fazer esse link com ela, que ela está participando, está assistindo agora conosco aí no YouTube, né? Ela está sempre conosco, teve um pequeno problema técnico e não pôde estar para dar uma boas-vindas a vocês também. Então, professor Natanael, passo a palavra para você dar continuidade. Olá, Max. Doutor Sérgio, mais uma vez é uma satisfação enorme, né? Ouvir o doutor Sérgio, agradecer a Laís, né? Laís Xavier, técnica, desenvolveu essa ferramenta, né? Vai ser muito oportuno o momento também que a ferramenta vai ficar disponível para professores, para pais, né, gestores, e com certeza são contribuições por meio dessa ferramenta que vão também contribuir, dar um norte aí, né, dar um direcionamento à construção de planejamentos e de elaboração de retorno, né, de planos de retorno das nossas escolas. Eu gostaria de fazer, doutor Sérgio, algumas contribuições do ponto de vista da entidade, né? Primeiramente, dizer dessa parceria da Undime Pernambuco com o Ministério Público. Né? Mais do que nunca, né, já existia antes, é claro, essa parceria, esse trabalho colaborativo, e agora esse trabalho ele foi fortalecido, né, foi estreitado mais ainda. A gente está sempre em contato com o doutor Sérgio, quando, por exemplo, da construção de documentos, como bem falou doutor Sérgio, da Undime, o Ministério Público está presente, né, tendo um olhar enquanto Ministério Público, mas presente conosco e trazendo inúmeras contribuições, né, proposições, orientações, e não deixa de ser diferente nesse documento de plano de ação, de atuação que o Ministério Público, pelo CAOP, está enviando às promotorias. Né. É resultado também de muita escuta, né, de muita aproximação, de muito estreitamento, e eu acredito que a Undime Pernambuco, mais uma vez, nesse sentido, sai na frente, porque nós temos, assim, ouvido bastante aqueles que têm parte direta, né, na educação, naquilo que é um direito de todo cidadão, que é o direito à educação com qualidade, né, social, com equidade, e o Ministério Público tem atuado conosco nesse sentido. Eu faço aqui, mais uma vez,
esses agradecimentos públicos diante de todos os dirigentes municipais, altos e altos momentos finais de semana, durante a semana, inúmeras ligações a gente vem mantendo com o doutor Sérgio em várias oportunidades, justamente para disseminar algumas dúvidas, esclarecer proposições, discutir e debater os encaminhamentos que são postos a nível nacional também, seja pelo Congresso, seja pelo Conselho Nacional. Então, agradecer, doutor Sérgio, não apenas por essa presença, por esse momento aqui, até porque o Ministério Público está acompanhando todos esses webinários da Undime semanalmente, mas dizer dessa parceria, desse trabalho colaborativo que o Ministério Público aqui em Pernambuco, por meio da sua pessoa, tem realizado conosco da Undime Pernambuco. Eu gostaria de fazer algumas ponderações rapidamente, Max, com relação ao planejamento de volta às aulas, né? Pontuando aqui, esse retorno às aulas presenciais, ele se fará necessário à medida que todas esses pormenores, todas essas observações das quais o doutor Sérgio fez menção, elas sejam garantidas, né? E, obviamente, não é apenas, não será a Secretaria de Educação do município ou do Estado que vai ter a palavra final com relação a quando do retorno, mas sim as autoridades sanitárias, e aí a Undime, tudo que o doutor Sérgio coloca, vai justamente se somando àquilo que a Undime também tem discutido e tem apresentado, e no seu documento que foi encaminhado ao Conselho Estadual, foi resultado de um trabalho de um grupo interinstitucional, com a presença do MP, e agora com a construção das orientações quanto ao retorno das aulas, que será encaminhado também, quando tiver concluído o trabalho, a todos os dirigentes municipais, mas ouvindo o Ministério Público e tantos outros, a UNCM, o próprio Conselho Estadual, na formulação, porque o momento é desafiador, ele é extremamente inédito, mas também difícil de encontrar respostas, como dizia o doutor Sérgio, que seja uma receita, que esteja pronta. Então, nós estamos realmente nesse movimento, enquanto Undime e outras frentes, e outros organismos, buscando as saídas possíveis para um momento tão atípico e tão diferenciado, de tudo que a gente já passou e já viveu. A Undime Nacional, no seu documento com relação à elaboração dos protocolos de retorno às aulas, a Undime aponta para a necessidade também de comitês locais. É importante que a gente também enfatize essa questão da construção coletiva para que a família, o professor, o estudante, o próprio Ministério Público local, o Conselho Municipal de Educação, sejam entidades, a Secretaria de Saúde, obviamente, de Assistência Social, e nesses comitês locais, em cada rede, possa se construir algo, do ponto de vista de um protocolo sanitário, que seja, que possa refletir a real situação, o real contexto daquela comunidade, daquele território, daquela escola. Então, a gente chama atenção para isso, uma vez que o doutor Sérgio coloca que o plano de atuação do Ministério Público, ele não vem ser uma cartilha, que tal qual está aqui, mas aponta tanto para o Ministério Público local, para o promotor local, como aponta para as gerências regionais e secretarias, quanto da necessidade de construção, de um protocolo, de um planejamento de retorno, que se observe o que está sendo posto nesses marcos, nessas orientações. Não será diferente também com o documento que a Undime está produzindo e que muito em breve irá apresentar também a todos os dirigentes municipais, que são orientações quanto a essa organização, por modalidade, por etapa de ensino, como ela deve se dar, mas de maneira propositiva, uma vez que a realidade peculiar e própria de cada local, de cada município, ela deverá ser vista justamente por esse colegiado que a Undime propõe, sugere que seja assim, que haja esse comitê do município, da escola, do território, para discutir tudo isso que precisa ser observado quando é desse retorno. Então, gostaria de lembrar, então, esses aspectos que a Undime Nacional apresenta no seu documento, e está servindo também de amparo e de norte para a construção do documento da Undime Pernambuco. Temos aí
o documento, que muito em breve também será de conhecimento, que é o plano de convivência que o Estado está elaborando, que é o seu protocolo também sanitário de retorno. Então, essas documentações, esses documentos, esses marcos aí, vão contribuir também para que os municípios, né, lá na sua realidade, na sua particularidade, possam estar observando, mas sem perder de vista a escuta de quem faz parte, né, de quem está vivendo o momento, até porque cada realidade está sendo, em se tratando da pandemia também, né, em alguns municípios tem um cenário, em uma região tem um outro cenário, e essas particularidades, essas especificidades próprias de cada local precisam ser observadas para além também do que está nos documentos de orientação. E prezando, claro, pela autonomia, não é, que o município tem do ponto de vista da sua rede. Não é? Automaticamente, que à medida que não se considerar que seja oportuno o retorno, é o município, é a rede, é o sistema de ensino que tem que estar, né, com essas garantias quanto ao retorno ou não das aulas presenciais. O registro que foi, né, orientado desde o primeiro momento para as redes que estão fazendo essa ação de estreitamento com a família, com o estudante, a manutenção do vínculo, que houvesse desde o primeiro momento, onde me tem orientado também para isso, quanto ao registro pelo professor, pela escola, de todas as ações que estão sendo executadas. Uma vez que nós tenhamos a resolução do Conselho Estadual, né, essa questão que hoje ainda é um impasse, quanto à computação das atividades remotas, do ensino remoto que as redes, né, estão realizando, nós tenhamos, então, o registro, a evidência de toda essa ação, de todo esse movimento que cada município, que cada rede realizou. O comitê, como dizia, municipal é imprescindível, mas ele não isenta a necessidade também e a oportunidade que a escola, cada escola, né, tenha de também convocar um grupo, né, de representantes, de pai, de professor, e pensar enquanto escola também, né, trazendo para a questão micro da sua realidade, esse olhar para o retorno das aulas presenciais. E a importância e a observação que deve ser, permeia todos nós, e a Undime mais ainda, e o Ministério Público também, que é com a educação infantil, onde o zelo e o cuidado, né, e toda a preocupação, ela se redobra em se tratando da educação infantil. Então, o pressuposto principal é justamente resguardar o direito à vida. Isso tem sido algo, assim, preponderante em todas as nossas falas, em todas as nossas webs, em nossas conversas, na produção dos nossos documentos, a garantia e a forma imprescindível de, em qualquer planejamento, se resguardar a vida. E não aumentar, né, acentuar a desigualdade também, que é uma preocupação. O direito à vida está acima de qualquer um outro. Porém, a gente precisa compreender, e estamos fazendo isso, nos movimentarmos no sentido de planejarmos, né, no momento que não se sabe ainda quando se dará o retorno, mas esse diagnóstico que o doutor Sérgio mencionou, né, essa ferramenta que o Ministério Público está disponibilizando, são possibilidades, né, que se apresentam para ajudar as redes e as escolas na construção justamente de um diagnóstico preciso. Quantos alunos, quantas escolas, né, aonde se chegou, onde está se chegando. Daqui em diante, nós sabemos que o ensino remoto, essa forma de atendimento, ela vai continuar, não é? Mesmo que a gente tenha um contato presencial, ele não vai se dispensar por completo o ensino e a forma de atividades extraescolar que está sendo realizado agora, justamente porque se há necessidade de uma computação de carga horária, mas tudo isso num cenário onde o pressuposto principal seja a garantia da vida de todos, estudantes, profissionais de educação e, evidentemente, de toda a comunidade escolar. Então, é isso. Quero finalizar aqui, Max e doutor Sérgio, mais uma vez enfatizando esse trabalho colaborativo que a Undime Pernambuco tem tido com o Ministério Público em particular.
São muitas variantes, são muitos desafios, equacionar isso não é fácil, né? Nós sabemos o quanto está sendo difícil, mas o que nos alegra é saber que ninguém, né, nenhum de nós, nem o Ministério Público, nem o Conselho Estadual, nem a Undime, nem a Secretaria de Estado, todos que estão nesse movimento, estão se isentando da responsabilidade que recai sobre cada um de nós. Então, pensando nisso, não é possível trabalharmos nem a nível de Estado, nem de município, que não seja em um sistema, em um movimento colaborativo. E isso a gente fica muito feliz em saber que aqui em Pernambuco está acontecendo. Infelizmente, o cenário nacional não ajuda muito, não é? Nós temos aí o CONSED, que é o Conselho dos Secretários Estaduais, temos a Undime, assumindo para si o protagonismo de um momento tão difícil como esse, uma vez que você tem no Ministério da Educação, né, uma falta de liderança institucional que pudesse, também nesse momento, estar dando as coordenadas a estados e municípios. Mas, com certeza, acreditando no trabalho colaborativo, nas parcerias que estão sendo firmadas, nós iremos sim conseguir dar resposta, já estamos conseguindo, a tantos desafios e a tantas angústias que permeiam as nossas redes de ensino em todo o estado de Pernambuco. Agradecer mais uma vez a participação hoje do Dr. Sérgio, também de Laís, e dizer que essa ferramenta será um instrumento que vem no momento certo. O Ministério Público antecipou, quero agradecer aqui também por esse entendimento que o doutor Sérgio, né, teve, de trazer para a gente, uma vez que vai haver o lançamento na próxima semana, e já nos antecipou, nesse momento do nosso webinário, a apresentação dessa ferramenta em que vai poder, né, nós vamos poder sondar e ter as informações de todos aqueles que fazem escola sobre esse retorno e sobre esse movimento, né, que estamos passando de pandemia. Então é isso, Marcos. Agradecer, colocar à disposição e dizer da satisfação de todos nós que fazemos a Undime Pernambuco pelo estreitamento e a parceria com o Ministério Público aqui no Estado. Claro que o CAOB trabalha com orientações, com proposições, como bem disse o doutor Sérgio, os promotores, né, nos seus municípios têm também a liberdade para agir, para conduzir, para propor. Mas, assim, enquanto Undime Pernambuco, nós agradecemos por demais, não só a parceria, mas como o despojamento e o desejo de contribuir em toda a movimentação, em toda a construção de documentos, de marcos legais que a Undime e o Estado está se propondo, o Ministério Público está sempre presente. Vou passar agora a palavra para o doutor Sérgio e para a Laís fazerem as suas considerações finais. Bom, gente, queria só finalizar, agradecer o convite, né, reafirmar a parceria do CAOB Educação com a Undime na construção de soluções nesse período tão difícil. Aos que acompanharam esse momento, se aproximem, vamos ter essa ligação com o Ministério Público, procure o promotor da sua cidade para que essas soluções possam ser construídas em parceria. Essa ferramenta é uma maneira, dentro desse período de distanciamento, de isolamento, que o Ministério Público encontrou para uma aproximação com a sociedade, com o gestor escolar, com o professor, com o aluno, com o pai do aluno responsável. Então, queria só pedir que vocês divulguem nos municípios, né, façam essa divulgação para que a gente possa ter um apanhado mais próximo da realidade e, a partir dessas avaliações dos questionários, a gente possa construir soluções para os municípios, respeitando as diferenças entre eles, as realidades locais, né? No mais, agradecer, Max, Natanael, pelo convite, a Laís também por ter participado desse momento e aceitado também o convite para auxiliar nesse trabalho aqui, nessa tarde aqui comigo, e fica aí meu abraço a todos. Pessoal, obrigada, doutor Sérgio, obrigado, Natanael, obrigado, Maxwell, pelo convite. Estamos à disposição, o link está disponibilizado para vocês já,
E como eu falei, se vocês tiverem alguma dúvida no uso, não estão conseguindo fazer determinada coisa, podem entrar em contato com a gente pelos nossos canais de comunicação. Nós temos Instagram, LinkedIn, temos também Facebook, então podem entrar lá, temos um canal de suporte bem bacana. Se tiverem qualquer dificuldade, estamos à disposição, é isso. Natanael, para as considerações finais. Max, parabéns mais uma vez pela condução, Max, pela contribuição nesses webinários semanais. Cada dirigente se sinta abraçado, assim, né, um abraço bem afetuoso nosso, de todos que fazem a Secretaria Executiva, né, Socorro, Rosinha, Adriana, o próprio Max, Esler, cada um dos nossos dirigentes, seus técnicos. Estamos juntos, né, como sempre venho dizendo, ninguém vai soltar a mão de ninguém, e a Undime Pernambuco tem esse propósito, esse objetivo de estar contribuindo efetivamente com todos vocês, né? A parceria com o Ministério Público, ela é efetiva, ela é forte, é colaborativa, nós ficamos muito felizes com isso, queremos externar nossa gratidão ao doutor Sérgio e à Laís, mais uma vez, dizer que a Undime Pernambuco também se coloca à disposição do Ministério Público para aquilo que for, né, necessário durante esse período. Nós sabemos que são muitas frentes de trabalhos, né? Tem os GTs também que tratam das questões raciais. Em certo momento a gente foi convidado, também participamos. E é isso. Estamos juntos, cada dirigente se sintam fortalecidos, porque a Undime Pernambuco é a entidade de todos os dirigentes municipais de educação. E a educação é a nossa bandeira, né? Lutamos por uma educação pública com qualidade, com equidade, e certamente essa também é a bandeira, né, como sabemos, do Ministério Público. Então, agradecer mais uma vez a cada um e a cada uma, agradecer a professora Elza, nossa vice-presidente, né, que está conosco, fortalecendo a Undime, né, esteve fortalecendo quando presidente e agora também. Então, para todos nós, motivo de alegria, né, estamos caminhando juntos, vencendo a cada momento, a cada dia, a cada semana, inúmeros desafios. É isso. Forte abraço a todos e que Deus abençoe a cada um de nós para que possamos continuar juntos, superando todos os obstáculos de um momento tão difícil quanto é esse que estamos passando.